Obras de Pedro de Camargo. Oferecimento Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora, chegou a sua vez. Uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis vai tornar sua busca mais fácil, sempre focada em atender suas necessidades e desejos. Agende agora a sua visita. Ligue 21 2490 1132. 21 2490 1132 ou acesse a página no Instagram @gaimóveis para mais informações. Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos dar continuidade à obra Em Torno do Mestre, cujo autor é o próprio Pedro de Camargo e que temos da Federação Espírita Brasileira como editora. Essa obra que facilita o entendimento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre nos abalizamos, meu caro ouvinte, na codificação kardeciana. Estamos na segunda parte desta obra e hoje vamos estudar o título Egoísmo, essa grande chaga considerada pelos espíritos superiores em um Evangelho segundo o Espiritismo, chaga da humanidade, imperfeição grave que gera inúmeras consequências destruidoras do ânimo, dos valores do bem e da luz do espírito. E Pedro de Camargo inicia dizendo que a usura é a nudez do egoísmo. A avareza é o esqueleto do egoísmo. A inveja é o miasma do egoísmo. A hipocrisia é a mentira do egoísmo. A esquivança é o covil do egoísmo. Esquivança, meu caro ouvinte, é desprezo, desdém, desamor, aversão, aspereza no trato. A dissimulação é a covardia do egoísmo. O jogo é a fascinação do egoísmo. O roubo é a violência do egoísmo. A bajulação é o recurso do egoísmo. A iniquidade é a lei do egoísmo. A discórdia é a expansão do egoísmo. O ódio é a combustão do egoísmo. A vingança é o desagravo do egoísmo. A calúnia é a perfídia do egoísmo. Perfídia, meu caro ouvinte, é o engano, a traição, a deslealdade. A intemperança é a avidez do egoísmo. A vaidade é a parvoíce do egoísmo. Parvoíce, meu caro ouvinte, é a imbecilidade. O ciúme é o travo do egoísmo. A luxúria é a desfaçatez do egoísmo. O fanatismo é o zelo do egoísmo. A intolerância é a arbitrariedade do egoísmo. A impiedade é a resistência do egoísmo. O assassínio é a loucura do egoísmo. O orgulho é a soberania do egoísmo. Em suma, o pecado sob todas as formas, sob todos os aspectos, sob todas as modalidades, é fruto do egoísmo, porque o egoísmo assume no mal todas as formas, todos os aspectos, todas as modalidades.
Mas, meu caro ouvinte, quais são as causas do egoísmo? Quais são seus efeitos? E quais os meios de destruí-los ou transformá-los? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, o capítulo O Egoísmo e o Orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita, antes de tudo, de satisfazer aos seus desejos, cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa naturalmente o torna egoísta. Então, meu caro ouvinte, Allan Kardec aqui está dizendo que o egoísmo é derivado do orgulho, por conta dessa falsa condição de nos julgarmos superiores uns aos outros. E desenvolvendo o orgulho, nos tornamos também egoístas. Portanto, o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. O instinto de conservação é algo que se preserva naturalmente na consideração da manutenção e administração da vida. O problema é o exagero, são os excessos dessa apropriação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pôde ter feito inútil. Ele não criou o mal, o homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude dos seus condicionamentos para o próprio livre-arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é o que torna mal e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões, que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros, a caridade e a fraternidade vão resumir todas as condições e todos os deveres sociais, uma e outra, porém pressupõem a abnegação. Ora, a abnegação é incomparável com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte igualdade,
nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Eles serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto dominarem, ruirão aos seus golpes os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados. Então veja que profundidade aqui, meu caro ouvinte, Allan Kardec nos dizendo que não é propriamente o sistema das ideias humanas, mas o quanto se estabelece de acréscimo e exagero no campo do egoísmo e do orgulho. É belo, sem dúvida, proclamar-se o reinado da fraternidade, mas para que fazê-lo se uma causa destrutiva existe? É edificar em terreno movediço. O mesmo fora decretar a saúde numa região malsã. Em tal região, para que os homens passem bem, não bastará se mandem médicos, pois que estes morrerão como os outros. Insta destruir as causas da insalubridade. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes deem lições de moral. Importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Essa a chaga sobre a qual deve concentrar-se toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir semelhante obstáculo, eles verão paralisados todos os seus esforços, não só por uma resistência de inércia, como também por uma força ativa que trabalhará incessantemente no sentido de destruir a obra que empreendam. Por isso que toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Então, meu caro ouvinte, a humanidade já está farta de lições de moral, sem recursos de exemplos que possam abalizar estas mesmas lições. Então não vale simplesmente estabelecer conteúdo, constranger e impor regras, mas atacar esse mal pela raiz. O quanto que existe da falsa ideia de nos julgarmos superiores uns aos outros. O quanto que existe da predisposição de viver exclusivamente em função das próprias necessidades, sem nos enxergarmos na coletividade social. Então eis aí a proposta de extirparmos dessas tendências, visando o conjunto completo de nós mesmos através da pluralidade das existências. Quem se desenvolveu mais apresenta maior característica de amadurecimento. Não significa que seja superior a quem quer que seja. Bem como retirar mais do que é necessário desse mesmo meio é estabelecer esse concurso de enraizamento do egoísmo. Chaga da humanidade, meu caro ouvinte. Vamos continuar analisando o egoísmo já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que Pedro de Camargo está abordando o egoísmo e, segundo a doutrina espírita, o egoísmo deriva do orgulho, como afirma Allan Kardec na obra Encontrada em Pergaminhos
pela sua família, pela sua esposa, após o seu desencarne. Daí o nome dessa obra ser Obras Póstumas. São pensamentos de Allan Kardec que ele escreveu depois de ter aprendido muito com as comunicabilidades do mundo espiritual diretamente através dos médiuns. E Allan Kardec continua dizendo: essa a chaga sobre a qual deve concentrar-se toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir semelhante obstáculo, eles verão paralisados todos os seus esforços, não só por uma resistência de inércia, como também por uma força ativa que trabalhará incessantemente no sentido de destruir a obra que empreendam. Por isso que toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Impossível, dir-se-á, destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana. Se fosse assim, houvéramos de desesperar de todo o progresso moral. Entretanto, desde que se considere o homem nas diferentes épocas transcorridas, não há negar que evidente progresso se efetuou. Então, meu caro ouvinte, é preciso, primeiramente, acreditar em si mesmo, reconhecer que é possível que cada um de nós possa realizar sua reforma íntima. Só assim vamos acreditar que o nosso semelhante também o pode. Ora, se ele progrediu, ainda naturalmente progredirá. Por outro lado, não se encontrará homem nenhum sem orgulho nem egoísmo. Não se veem, ao contrário, criaturas de índole generosa, em que parecem inatos os sentimentos do amor ao próximo, da humanidade, do devotamento e da abnegação? O número delas, positivamente, é menor do que o dos egoístas. Se assim não fosse, não seriam estes últimos os fautores da lei. Há muito mais criaturas dessas do que se pensa, e se parecem tão pouco numerosas é porque o orgulho se põe em evidência, ao passo que a virtude modesta se conserva na obscuridade. Se, portanto, o orgulho e o egoísmo contassem entre as condições necessárias da humanidade, como a da alimentação para sustento da vida, não haveria exceções. O ponto essencial, pois, é conseguir que a exceção passe a constituir regra. Para isso, trata-se, antes de tudo, de destruir as causas que produzem e entretêm o mal. Então agora, meu caro ouvinte, Allan Kardec vai trazer o pensamento da causa de toda a condição de elaboração dessas chagas. Ele diz: dessas causas, a principal reside, evidentemente, na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é, e não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha tão agradável quanto possível, ansia por todas as satisfações, por todos os gozos. Essa é a razão por que atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade. Mas para isso é preciso que ele predomine. A igualdade daria a outros direitos que ele só quer para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. A liberdade também ele só a quer para si e somente a concede aos outros quando lhe fira, de algum modo, as prerrogativas. Alimentando todas as mesmas pretensões, tem resultado os perpétuos conflitos que os levam a pagar bem caro os raros gozos que logram obter. Então, meu caro ouvinte, por não nos enxergarmos como espíritos que vamos ter como propriedade a imortalidade, saber que não fomos criados junto com o corpo e que existimos antes do corpo que possuímos, dá essa ideia falsa de temporalidade. Agora, identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará sua maneira de ver, como a do indivíduo que apenas por poucas horas há de permanecer numa habitação má
e que sabe que ao sair terá outra, magnífica, para o resto de seus dias. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, tão efêmera, se apaga para ele, ante o esplendor do futuro infinito, que se lhe desdobra às vistas. A consequência natural e lógica dessa certeza é sacrificar o homem um presente fugidio a um porvir duradouro, ao passo que antes ele tudo sacrificava ao presente. Tomando por objetivo a vida futura, pouco lhe importa estar um pouco mais ou um pouco menos nesta outra. Os interesses mundanos passam a ser o acessório, em vez de ser o principal. Ele trabalha no presente com o fito de assegurar a sua posição no futuro, tanto mais quando sabe em que condições poderá ser feliz. Pelo que toca aos interesses terrenos, podem os humanos criar-lhe obstáculos. Ele tem que os afastar e se torna egoísta pela força mesma das coisas. Se lançar os olhos para o alto, para uma felicidade a que ninguém pode obstar, interesse nenhum se lhe deparará em oprimir a quem quer que seja, e o egoísmo se lhe torna carente de objeto. Todavia restará o estimulante do orgulho. A causa do orgulho está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. Ainda aí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida corpórea. Naquele que nada vê adiante de si, atrás de si, nem acima de si, o sentimento da personalidade sobrepuja e o orgulho fica em contrapeso. A incredulidade não só carece de meios para combater o orgulho, como estimula e lhe dá razão, negando a existência de um poder superior à humanidade. Então, não reconhecer a paternidade divina, a superioridade de Deus como Criador das nossas vidas, também nos leva ao orgulho. O incrédulo apenas crê em si mesmo. É, pois, natural que tenha orgulho. Enquanto que, nos golpes que o atingem, unicamente vê uma obra do acaso e se ergue para combatê-la. Aquele que tem fé percebe a mão de Deus e se submete. Crer em Deus e na vida futura é, consequentemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta. Juntamente com o futuro, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. Para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, cumpre-se lhe prove que ele não é mais do que os outros e que estes são tanto quanto ele, que a igualdade é um fato e não apenas uma bela teoria filosófica, que estas verdades ressaltam da pré-existência da alma e da reencarnação. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. A mensagem de Jesus para todos nós, meu caro ouvinte. Que não façamos dos excessos da preservação natural, da apropriação do necessário, para que nem o orgulho e nem o egoísmo possam enraizar-se na intimidade das nossas existências, fazendo com que essas chagas represente toda a miséria moral, toda a tristeza, toda a falta de sentido real para a vida. Façamos sim, meu caro ouvinte, do Evangelho de Jesus esse recurso basilar de libertação de nossas vidas, para que não venhamos a encontrar nas coisas passageiras o objeto das nossas atenções, apegos e disputas, e sim da apropriação natural,
da consciência de que somos agentes transformadores de nós mesmos e de uma sociedade por consequência, e assim nos enxergando-nos como espíritos e sabendo da reencarnação, e sabendo que não fomos criados junto com o corpo, e sabendo que prosseguiremos além da vida na verdadeira pátria do espírito no mundo espiritual, após a morte do corpo, com a imortalidade, não vamos nos considerar egoístas, nem vamos disputar posições, nem apropriações, e nem viver exclusivamente para si mesmos. Mas com toda a oportunidade do exercício do bem e da caridade, da abnegação e do desenvolvimento do amor ao próximo, para nos aproximarmos cada vez mais do Evangelho de Jesus, Deus nosso Pai e todo o reino de Deus dentro de cada um de nós, sendo construído com muita luz e amor. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Obras de Pedro de Camargo. Oferecimento Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora, chegou a sua vez. Uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis vai tornar sua busca mais fácil, sempre focada em atender suas necessidades e desejos. Agende agora a sua visita. Ligue 21 2490 1132. 21 2490 1132 ou acesse a página no Instagram @gaimóveis para mais informações.